Para quem não teve esses dias aqui de conferência, eu queria só repassar um pouquinho daquilo que a gente tem falado. Mas sexta-feira nós começamos com Bonfim, falando sobre o texto de Oséias 6, que é um chamado de Deus à nação de Israel de voltar a Ele. E essa volta é uma volta em reconhecimento de quem Ele é. É uma volta para abandonar os falsos amores do seu coração e reconhecer que há somente um Deus, que há somente um marido, que há somente um Senhor. É interessante a história de Oséias, eu não sei se os irmãos vão lembrar, mas Oséias ele encarna a palavra do Senhor. E ele se casa com uma mulher que era o espelho e a realidade da nação de Israel naqueles dias. Uma mulher adúltera que já estava se envolvendo com outros maridos. E é interessante que faz meio que uma ligação com a história da mulher ali encontrada no poço em Samaria, que Jesus encontra. E Jesus faz a ela a pergunta: chame os seus maridos. E ela vira para ele e diz: eu não tenho mais marido, que o atual agora não é meu marido, já tive 5. Então mostra a realidade de alguém que se envolveu, teve vários amores e se encontrava abandonada, se encontrava em uma hora do dia fugindo, uma hora do dia a qual não tinha outras pessoas passando, talvez por vergonha, e talvez seja uma realidade do nosso coração nesses dias. À tarde, ontem, pela tarde, eu falei um pouco a respeito do encontro de Deus com o povo de Israel no Sinai, dando as 10 palavras da aliança como um contrato de casamento. E como nosso Deus pede exclusividade, se Ele é o nosso marido, o nosso coração tem que ser exclusivo dEle. O nosso coração precisa ser inteiro dEle, totalmente dEle. Não podemos ter outros amores. Então, o chamado desse final de semana, o meu sentimento é que o Senhor está nos chamando a abandonar tudo aquilo que tem roubado o brilho, os desejos, os anseios, tudo aquilo que tem de alguma forma tomado o nosso telos, que não está se voltando ao Senhor e não deixando que a gente o ame de todo o coração. Pela noite, o Bonfim falou sobre estruturas que o mundo vão criando em nós tipos de pensamentos, tipos de ideias, construções mentais, e que nós quebramos isso através da palavra e através da comunhão. E quão bom é estarmos pela manhã, no domingo, e isso acontece semana após semana, estarmos diante das Escrituras, diante da comunhão, porque nós estamos quebrando essas coisas, estão sendo construídas em nós. Por isso, tantas ansiedades, tantos temores no nosso coração. Ontem, quando eu entrei aqui, eu senti muitas pessoas cansadas, desanimadas, porque estão tentando, e estão apegando a coisas que passam. Estão se apegando a coisas que logo evaporam. Por isso, o nosso amor ao Senhor tem sido um amor frágil. Mas aos domingos, as reuniões, a comunhão, serve para nutrir o nosso amor. Então, esses dias, o Senhor está nos chamando a nutrir o nosso amor a Ele, a calibrar os nossos corações a Ele, as nossas emoções a Ele, a colocar tudo diante dEle, a novamente olhar para Ele com deslumbre, com assombro, e falar: quão belo és! Quão grandioso, quão incrível é podermos fazer parte disso tudo. E não é um peso, não é um cansaço, mas antes a gente encontra repouso e descanso na sua presença. Ontem eu falei que o 7º dia ele fala sobre esse lugar de descanso, e para nós cristãos é o domingo, o dia do Senhor. Então estar aqui não é um peso, mas antes é um lugar que a gente renova as nossas forças. É um dia que a gente se lembra da mensagem do Evangelho. A gente cantou: Ele está vindo, Ele está voltando. Então nós nos lembramos.
e nós estamos fortes para segunda, para terça, para quarta, para quinta, para o outro domingo a gente ser novamente renovados em família. Então não é um convite voltar a ele apenas na conferência, mas é um convite constante do nosso coração. Um convite constante de voltar a ele, de nutrirmos os nossos amor a ele, os nossos corações a ele. Então, o que nós falamos um pouquinho nesses 2 dias de conferência, e eu queria finalizar esse momento lendo o texto que está em Romanos. Se você trouxe sua Bíblia, abre comigo, Romanos 11. Romanos 11, nós vamos ler do verso 33 ao verso 36. Acharam? Diz assim: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele, para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre. Amém. Senhor, essa é a tua palavra, fale conosco. É o que nós te pedimos. Nós podemos dividir a carta de Romanos em 2 partes. Do capítulo 1 ao capítulo 11, Paulo ele está de uma forma sistemática apresentando o evangelho a esses irmãos. Alguns estudiosos vão dizer que a carta de Romanos é o tratado mais importante teológico de Paulo, é a obra-prima teológica de Paulo. E Paulo tinha a intenção de enviar essa carta a Roma, principalmente em anunciar o evangelho e mostrar aos irmãos que ali se reunia tanto de gentios como de judeus, o que ele acreditava, porque Paulo tinha a ideia de montar ali uma base missionária, a qual ele poderia ir para toda a Europa. Então, Paulo tinha interesses em Roma, e Paulo então faz questão de mostrar tudo aquilo que ele conhecia de alguma forma, tudo aquilo que ele sabia a respeito do evangelho. Então ele faz isso de uma forma bem sistemática. A gente pode relembrar aqui alguns capítulos dessa carta incrível. Por exemplo, capítulo 1, dos versos 1 ao 17, Paulo vai falar que o evangelho é o poder de Deus. Do capítulo 1, do 18, do 3 ao 20, Paulo vai falar de uma condenação universal, que todos pecaram, que todos carecem da glória de Deus, que todos precisam de Deus, que não há um justo sequer. Do capítulo 3, 21 a 5, 21, Paulo vai falar sobre justificação pela fé, salvação pela graça, mediante a fé. Do capítulo 6, 1, do 8, 39, santificação, vida no Espírito. 9, 11 a 36, Paulo vai falar sobre o seu plano de redenção. Então, Paulo, ele é profundamente teológico aqui nessa carta, e nesse texto, finalizando, que nós acabamos de ler, Paulo ele está finalizando essa parte doutrinária, e Paulo não tem outra expressão a não ser render glórias ao Senhor. Então, o texto que nós lemos é uma doxologia, uma canção que Paulo está entoando enquanto ele compartilhou as Escrituras. Não existe nada que possamos fazer mediante a exposição do Evangelho a não ser rendermos graça ao Senhor. Não há nada que possamos fazer diante do conhecimento de Deus a não ser render os nossos corações em adoração e deslumbre em dizer quão belo, quão grande Ele é. Então, a primeira coisa que vemos aqui nessa canção parece que Paulo ele está perplexo. Paulo ele se encontra assombrado. Depois de tantas coisas que ele falou, que o evangelho é o poder de Deus, que todos pecaram, todos carecem da glória de Deus, mas Deus tem um plano em salvar, em de alguma forma trazer o homem novamente para aquilo que ele havia saído. E Paulo diz, ó profundidade. Paulo está assombrado com a grandeza do plano, com a grandeza do conhecimento do nosso Deus. Todos aqui já tiveram essa experiência de assombro. Todos aqui, pelo menos uma vez na vida, já chegou diante de algo e disse, uau, o que é isso? Talvez diante da natureza, talvez ouvindo uma canção, não sei vocês, mas eu amo música e música mexe comigo. E quando a música é boa eu falo, uau!
Alguns têm com comida, né? Cara, tem um presbítero lá, olha o TDAH já, eu lembrei dele. Cara, ele comeu esses dias um negócio e ele ficava assim, uau, na mesa, uau, uau, uau. Todos nós já tivemos essa experiência, que o coração bate mais forte, que de uma forma inexplicável os nossos olhos enchem de lágrimas, que parece que nos falta palavras. Todos nós aqui, de alguma forma, já estivemos assim diante do Evangelho. Todos aqui um dia, o nome Jesus era a canção mais bela dos seus ouvidos. Um dia, quando nós não sabíamos nem o que era Gênesis, nem como terminava em Apocalipse, não entendíamos essas coisas, Jesus era o nome mais incrível que poderíamos ouvir. Ela era a palavra mais doce dos nossos lábios. Um dia, todos nós estivemos diante da grandeza do Senhor e falamos, profundidade. O que Paulo aqui está iniciando esse cântico, ele está de uma forma diante de tanta grandeza, perplexo, porque ele está diante de um Deus que é incompreensivelmente incomparável. Ele está diante daquele que é incomparável. Ele está diante daquele a qual nós não conseguimos compreender, mas que temos a revelação das Escrituras, mas que temos tudo aquilo que precisamos saber. Mas nenhuma teologia limita a Deus. Agostinho fala que a gente vê o fundo. A gente sabe que é fundo, mas a gente não sabe o quão fundo é. Paulo, ele está diante daquele que é incomparável. Paulo está diante da mensagem do Evangelho que é a mais bela das mensagens que poderíamos ouvir. É a coisa mais admirável que poderíamos estar envolvidos. Esses dias temos sido roubados por tantas informações. Nós falamos um pouco disso ontem. E essas informações têm apegado os nossos corações e gerado amores falsos. E isso tem gerado uma falta de contentamento gigantesca nos nossos dias. Por isso nós estamos correndo, se cansando, e por coisas que não fazem sentido. Por isso que não temos mais tanta alegria em reunirmos domingo pela manhã. Por isso que alguns já não têm tanta alegria e parece que não há motivos de levantar suas mãos. Porque essas coisas lá fora têm nos roubado, essas ideias, essas filosofias modernas. Certamente gastamos mais tempo rodando o feed do Instagram do que de fato conhecendo e nos aprofundando nas santas palavras do Senhor. Isso tem adoecido a nossa mente. Isso tem feito com que a gente se apegue a outros amores. Isso tem feito com que a gente se case com mamon, com dinheiro, com luxúria, com coisas que sempre é para nós, sempre para nos alimentar.
sempre para nos trazer conforto. E essa é a realidade do homem caído. Desde Gênesis 4, a gente vê Caim buscando construir uma cidade. Para quê? Para que ele estivesse seguro. Essa é a história da humanidade, de homens construindo torres para eles mesmos alcançarem ao Senhor e dizer o quão grande eles são. Isso tem influenciado nos nossos dias. E nós precisamos voltar a reconhecer que Ele é o nosso Senhor, que Ele é o nosso marido, que nós não temos outros amores. Nós precisamos voltar, como Paulo está dizendo, ó profundidade. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria, do conhecimento de Deus. Ó profundidade, quão sábio é o Senhor. Deus, Ele cria um plano perfeito. Deus cria um plano a qual os homens não conseguiram identificar. Insondáveis os seus juízos, insondáveis as decisões de Deus. Um Deus que não perdeu as rédeas da humanidade, um Deus que não perdeu as rédeas da história, mas um Deus que sempre esteve no controle. E o porquê de tantas ansiedades? O porquê tantas coisas têm roubado esse lugar do nosso coração, dele ser o primeiro. Ele não é só incomparável, como ele é soberano sobre todas as coisas. Verso 34, 35, Paulo diz assim: quem conheceu a mente do Senhor, quem foi o seu conselheiro, quem primeiro lhe deu para que ele recompense. Ele não é só incomparável, ele não é só aquele que é fundo, profundo, mas ele é soberano, ele é aquele que não precisou de nada, de ninguém. E Paulo aqui, ele faz a citação tanto de Isaías 40, 13 ao 14, como de Jó 41, 11. Jó cheio de queixas diante do Senhor, e Deus vira Jó e fala: você estava na fundação do mundo. Quem foi o meu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que eu lhe recompense? Alguém fez algo antes para Deus, para que Ele pudesse fazer? Ele não é só incompreensível, mas Ele também é soberano sobre todas as coisas. Ele não é só aquele que tem o controle, mas Ele é aquele que está dando sequência à história desde o começo. Ele não é só aquele que cria o homem de forma perfeita, mesmo o homem tendo caído, afastado de Deus, ele ainda continua tendo um plano, e nós fomos inseridos a esse plano. E porque perdemos o deslumbre, porque nos falta a alegria da salvação, porque não conseguimos o reconhecer, porque nossos amores são frágeis. Ele é incompreensível, Ele é soberano, e por isso somente a Ele temos que render os nossos corações. Ele é incompreensível, Ele é soberano, por isso que Paulo no verso 36 ele diz: pois dele, por ele, para ele são todas as coisas. A Ele seja a glória para sempre. Amém. Não há nada que podemos fazer a não ser rendermos a Ele.
Não há nada que possamos fazer a não ser rendermos os nossos corações a Ele. Sendo assim, precisamos dar a Ele devida glória ao seu nome. Ele é aquele que esteve no início da história, Ele é aquele que está dentro da história, Ele é aquele que vai finalizar a história. As coisas começam por Ele, as coisas passam por Ele e as coisas voltam para Ele, pois é dele, é para Ele todas as coisas. Finalizando esses dias intensos, qual deve ser a nossa postura? Rendermos os nossos corações. Mesmo sabendo que segunda-feira vai estar as mesmas coisas acontecendo. Sabendo que ainda tem um tanto de coisa a se resolver. Mas é dizer, eu tenho um Senhor na minha vida. Eu não preciso temer. Eu tenho de fato um Senhor na minha vida. Eu não preciso ter medo das coisas que vêm, das preocupações da vida. Um dos maiores problemas dos nossos dias é a falta de contentamento no Senhor. É a falta de beleza, é a falta de olhar para Ele, é a falta de apego dos nossos corações totalmente a Ele, é a falta de rendermos a Ele e confiarmos nele. Paulo, na carta aos Filipenses, ele deixa isso muito claro. E ele fala que ele aprendeu a viver tanto com pouco como com muito, mas ele estava contente nisso tudo. Ele estava feliz nisso tudo, porque ele havia encontrado a grande pérola de valor. Como aquela mulher ali no poço em Samaria, ela abandona o seu cântaro, ela deixa toda uma vida, e ela começa a gritar à cidade, eu encontrei alguém. Ela dizer que encontrou um homem, talvez não era incomum para aquela cidade, mas ela diz, eu encontrei alguém que agora o meu coração se apegou de tal forma. Talvez o que não tem deixado a gente sair dessas paredes e anunciar ao mundo é porque talvez nós perdemos esse brilho. Cara, nós deveríamos ser o povo a qual tivesse mais animação e empolgação de anunciar quem é o nosso Deus do que qualquer outra religião. Esses dias, o convite do Senhor a nós é: limpe, retire tudo aquilo que tem sido tomado no lugar do Senhor, do seu coração. Quebre da mente todas as construções, todos os pensamentos que não têm permitido o seu coração estar totalmente diante dele. É interessante que Paulo continua no capítulo 12, depois desse hino, ele diz, portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus,
que se ofereça em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, e esse é o culto racional de vocês. Não se amoldem aos padrões deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar, comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Uau! Ele é incompreensível, Ele é soberano, por isso a nossa única resposta é: a Ele seja toda a glória. E por isso podemos agora entregar os nossos corpos. Está entendendo? Isso é incrível. É interessante que ele fala de sacrifício vivo. Eu não sei você, mas para mim sacrifício era sempre morto. Porque mais do que morrer para Jesus, Ele tem nos chamado a viver para Ele. Vivermos uma vida que o glorifique. Vivermos uma vida que não se amolda aos padrões desse mundo. E a palavra aqui, mundo, é a palavra aion, que significa pensamentos. Nós ouvimos muito ontem o Anderson falar sobre isso. Os pensamentos que têm construído nas nossas mentes, construções. E isso tudo tem nos roubado esse lugar do Senhor. E por isso não conseguimos que as nossas vidas sejam um culto a Ele. O que Paulo está dizendo é que quando nós reconhecemos a sua grandeza, nós temos agora paz para entregarmos toda a nossa vida a Ele. Nós temos paz em saber que temos um Senhor. Nós temos paz em abandonar o cântaro e correr para a cidade. Eu sinto que os últimos 5 anos na igreja brasileira, nós fomos extremamente bombardeados na expectativa de algo novo. Esse algo novo talvez não chegou da maneira que nós achávamos que iria chegar. E por isso há uma onda de apatia. E por isso as pessoas estão correndo em lançar novos movimentos, conferências legais, para que não comece a perder as pessoas. E nessa corrida, nós começamos a nos casar com várias coisas. E nesses dias o Senhor, Ele está nos chamando a igreja dEle nessa nação, a reconhecê-lo e prosseguir, perseverar em quem Ele é, em abandonar os amores rivais, abandonar os amores que têm nos roubado, e novamente estarmos assombrados. Oh, profundidade. Novamente ser marcados com profundidade. Novamente sermos marcados com Deus. Novamente sermos marcados com fascínio.
Novamente um povo que ama o seu Senhor. Novamente um povo que rende o coração ao Senhor. Novamente um povo que viva para a glória do Senhor. Novamente um povo que não precisa de ter estádios cheios e levantar os seus sapatos, mas um povo que tem prazer em dizer à cidade: eu encontrei alguém. Eu encontrei alguém que deixou todas as coisas sem valor. Eu encontrei alguém que todas as coisas são estercos. Eu encontrei alguém que preencheu de tal forma os vazios do meu coração, que não importa se é no muito ou no pouco, eu estou contente nele. Eu estou contente nele. Eu estou feliz com ele. Vamos orar. Feche seus olhos. Maneira de finalizarmos essa conferência não ser rendidos a Ele. Não é sobre mais informações. Não é mais sobre mensagens legais. Sobre reconhecê-lo